Quando meu filho disse no microfone que eu não tinha pagado nem R$ 1 do casamento dele, eu sorri e saí em silêncio. Mas o que ele não sabia é que a casa e o carro que havia prometido para a esposa estavam no meu nome. E no dia seguinte, os R$ 250.000 que pensei em dar para eles simplesmente desapareceram da vida deles para sempre. A vingança de um pai humilhado publicamente foi mais doce do que eu jamais imaginei. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Roberto Silva. Tenho 60 anos. Sou eletricista aposentado da Light. E durante toda a minha vida me orgulhei de uma coisa. Nunca deixei faltar nada para meu filho único, Marcelo. Quando ele nasceu, em 1992, eu trabalhava 12 horas por dia, incluindo fins de semana, para garantir que ele tivesse tudo que eu nunca tive na infância. Cresci sem pai, criado pela minha mãe que lavava roupa para fora no subúrbio do Rio de Janeiro. Jurei que meu filho jamais passaria pelas dificuldades que passei. Investi cada centavo que ganhei na educação do Marcelo. Escola particular desde pequeno, curso de inglês, natação, judô, tudo que uma criança de classe média poderia ter. Quando ele quis fazer faculdade de administração na PUC, eu vendi meu carro para pagar o primeiro semestre e fiz um empréstimo que levou 4 anos para quitar. Ver meu filho formado foi o dia mais feliz da minha vida. Pensei que finalmente estava colhendo os frutos de tanto sacrifício. Durante os anos de faculdade, Marcelo conheceu Amanda, filha do Dr. Henrique Carvalho, um médico ortopedista bem-sucedido que mora na Barra da Tijuca. Desde o primeiro encontro, percebi como Marcelo ficava impressionado com o padrão de vida da família da namorada. A casa de 3 andares com piscina, os carros importados na garagem, as viagens para o exterior. Eu entendia a admiração dele, mas também sentia uma pontada de inferioridade quando comparava minha casa simples de 2 quartos em Pilares com aquele luxo todo. Em fevereiro de 2024, Marcelo me procurou com uma notícia que me encheu de alegria e preocupação ao mesmo tempo. Ele queria se casar com Amanda e precisava da minha bênção e ajuda. Sentamos na mesa da cozinha da minha casa, onde tantas conversas importantes já haviam acontecido, e ele me explicou seus planos com os olhos brilhando de felicidade. Pai, eu amo a Amanda e quero construir uma família com ela. Mas você sabe como é a família dela, né? Eles têm um padrão de vida alto e eu quero dar o melhor para a minha esposa. As palavras do Marcelo me tocaram profundamente. Eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque já havia sentido a mesma coisa quando namorava a mãe dele, que vinha de uma família mais estruturada que a minha. Filho, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. O que você precisa? Perguntei, já mentalmente calculando o que poderia fazer para ajudá-lo. Marcelo respirou fundo e me explicou que queria dar uma casa própria de presente de casamento para Amanda, além de um carro bom para ela não precisar depender de transporte público. Era um sonho ambicioso, mas eu entendia a motivação dele. Pai, eu sei que é muito pedir, mas você poderia me ajudar com isso? Eu pago de volta aos poucos, prometo. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não quisesse ajudar, mas porque eu já estava pensando em algo ainda maior. Durante anos, havia guardado dinheiro pensando exatamente nesse momento. Tinha uma poupança de R$ 200.000 e mais 50 mil em um CDB que estava para vencer. Naquela noite, depois que Marcelo foi embora, me tranquei no meu pequeno escritório e comecei a fazer contas. Tinha R$ 250.000 guardados, fruto de anos de economia rigorosa e alguns trabalhos extras que fazia nos fins de semana. Era literalmente toda a minha reserva financeira, mas via sentido em investir no futuro do meu filho. Afinal, para que eu precisava de tanto dinheiro na minha idade? Nos dias seguintes comecei a pesquisar imóveis na zona oeste do Rio. Queria algo bom, mas dentro do orçamento que eu tinha. Depois de visitar mais de 20 apartamentos, encontrei uma casa geminada perfeita em Campo Grande. 2 quartos, sala, cozinha americana, área de serviço e uma pequena varanda.
Custava R$ 180.000 à vista, deixando ainda 70 mil para um carro usado em bom estado. O que eu não contei para Marcelo é que decidi fazer tudo em meu nome inicialmente. Minha ideia era surpreendê-lo no próprio casamento com a escritura da casa e a documentação do carro, tudo já transferido para ele. Seria o presente de casamento mais especial que um pai poderia dar ao filho. Imaginei a cara de espanto e gratidão dele quando eu entregasse os papéis na frente de todos os convidados. Durante 3 meses, cuidei de todos os detalhes sozinho. Comprei a casa, reformei o que era necessário, comprei móveis básicos e deixei tudo pronto para o casal. Também encontrei um Honda Civic 2015 em excelente estado por R$ 68.000. Fiz toda a documentação, paguei IPVA, seguro, deixei tudo em ordem. Era para ser a surpresa da vida do Marcelo. Enquanto eu trabalhava secretamente no meu presente surpresa, os preparativos do casamento corriam a todo vapor, comandados pela família da Amanda. Dr. Henrique havia assumido a organização de tudo, desde a escolha do local até o cardápio do buffet. O casamento seria no Copacabana Palace, nada mais, nada menos. Quando soube do local, quase engasguei com o café. Pai, o Sr. Henrique disse que quer fazer tudo muito especial para a filha dele. É filha única, igual ao papai comigo, né? Marcelo explicou com entusiasmo quando me contou sobre os planos. Ele já reservou o salão, contratou banda, fotógrafo, tudo de primeira linha. Disse que não quero que Amanda se preocupe com nada no dia mais importante da vida dela. Eu escutava tudo aquilo, com uma mistura de admiração e constrangimento. Por um lado, ficava feliz que meu filho estava se casando com uma família que podia proporcionar uma festa tão bonita. Por outro lado, me sentia diminuído por não conseguir contribuir na mesma proporção. Mas me consolava pensando que meu presente seria único e especial, do jeito que eu podia oferecer. E eu, filho, posso ajudar com alguma coisa? Perguntei, tentando encontrar uma forma de participar ativamente dos preparativos. Marcelo me olhou com carinho e respondeu: Pai, o senhor já fez tanto por mim durante toda a vida. Só sua presença no casamento já é o presente mais importante que eu posso ter. Deixa que o Dr. Henrique cuida de tudo. Ele insiste em pagar tudo mesmo. Nas semanas que antecederam o casamento, comecei a perceber uma mudança sutil no comportamento do Marcelo comigo. Ele estava sempre ocupado com os preparativos, sempre correndo para encontrar a Amanda ou o Dr. Henrique para resolver detalhes da festa. Quando eu ligava para saber como estavam as coisas, ele respondia rápido e cortava a conversa dizendo que estava com pressa. Pai, depois a gente conversa melhor, tá? Agora estou indo encontrar o Henrique para provar o bolo do casamento. Era o tipo de resposta que eu sempre recebia. Comecei a me sentir como um figurante na vida do meu próprio filho. Ele estava tão envolvido com a nova família que parecia ter esquecido da nossa relação. Um dia, decidi aparecer de surpresa no apartamento onde Marcelo morava, um kitnet alugado em Madureira. Quando cheguei, encontrei a porta aberta e escutei vozes na sala. Era Marcelo conversando com Amanda e outra pessoa que reconheci como sendo o Dr. Henrique. Me aproximei para cumprimentar e escutei uma conversa que me gelou o sangue. Marcelo, você tem que entender que agora você faz parte da nossa família, dizia Dr. Henrique com tom paternal. Amanda merece ter um padrão de vida adequado, e eu estou disposto a ajudar vocês a conseguir isso. Já conversei com um corretor de imóveis sobre uns apartamentos bons na Barra. Podemos financiar algo melhor para vocês começarem a vida. Dr. Henrique, eu não sei como agradecer tudo que o senhor está fazendo pela gente, respondeu Marcelo com uma gratidão na voz que me doeu no peito. Meu pai é uma pessoa do bem, trabalhador, mas infelizmente nunca teve condições de me dar esse tipo de suporte. O senhor está sendo o pai que eu sempre sonhei ter. Essas palavras foram como uma punhalada. Fiquei parado atrás da porta sem conseguir entrar ou sair, processando o que acabara de escuchar. Meu filho estava dizendo para outro homem que ele era o pai que sempre sonhou ter. E eu era apenas o pai biológico, o coitado que sempre deu o melhor de si, mas nunca foi suficiente. Amanda completou o quadro.
Amor, você sabe que meu pai adora você como um filho. Ele sempre diz que você é o genro que ele escolheria se pudesse. Vamos ser muito felizes com o apoio dele. Não aguentei escutar mais. Saí dali sem me anunciar, com o coração partido e a cabeça fervendo de raiva e tristeza. Durante o caminho de volta para casa, não conseguia parar de pensar nas palavras do Marcelo. O pai que eu sempre sonhei ter. Como assim? Eu trabalhei 12 horas por dia durante 30 anos para dar tudo o que ele precisava. Vendi meu carro para pagar a faculdade dele. Abri mão de viagens, de confortos pessoais, de tudo, sempre pensando nele em primeiro lugar. E ainda assim, não era o pai que ele sonhava ter. Cheguei em casa completamente abalado e me sentei na poltrona da sala onde costumava assistir televisão com Marcelo quando ele era pequeno. Olhei ao redor e vi fotos de todos os momentos importantes da vida dele, espalhadas pela estante. Primeiro dia de aula, formatura do colégio, formatura da faculdade, aniversários. Em todas elas, eu estava ao lado dele sorrindo orgulhoso, mas aparentemente isso não significava nada. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se Marcelo considerava Dr. Henrique o pai que sempre sonhou ter, talvez fosse hora de parar de tentar competir com ele. Talvez fosse hora de aceitar que meu filho havia escolhido uma nova família e eu deveria me conformar com um papel secundário na vida dele. Fui até meu escritório e abri a gaveta onde guardava todos os papéis da casa e do carro que havia comprado para ele. A escritura da casa ainda estava no meu nome, assim como o documento do carro. Meu plano original era transferir tudo para Marcelo no dia do casamento, mas agora eu não tinha mais certeza se era isso que eu queria fazer. Por que dar R$ 250 mil para alguém que me considerava um pai inadequado? Por que me sacrificar financeiramente para impressionar uma pessoa que já havia decidido que outro homem era melhor pai do que eu? Pela primeira vez na vida, comecei a questionar se minha dedicação total ao Marcelo havia sido uma escolha inteligente. O dia do casamento chegou com um sol radiante de dezembro. Eu me arrumei com meu melhor terno, o mesmo que havia comprado para a formatura de Marcelo, e parti para o Copacabana Palace com o coração pesado. Ainda estava indeciso sobre o que fazer com meu presente surpresa. Os documentos estavam na minha pasta, mas eu não sabia se entregaria ou não. Quando cheguei ao hotel, fiquei impressionado com a grandiosidade de tudo. Flores por todos os lados, garçons impecavelmente vestidos, convidados elegantes circulando pelo salão. Era realmente uma festa digna de revista. Procurei meu lugar na mesa reservada para a família do noivo e encontrei uma plaquinha discreta com o meu nome ao lado de alguns parentes distantes que eu mal conhecia. Era óbvio que eu havia sido colocado em uma mesa secundária, longe da mesa principal onde estavam os pais da noiva e os convidados mais importantes. Dr. Henrique estava no centro das atenções, recebendo cumprimentos de todos, como se fosse ele quem estava se casando. Vestido com um smoking impecável, ele irradiava a confiança de quem estava acostumado a ser o centro de todas as situações sociais. Marcelo apareceu poucos minutos depois, deslumbrante em seu smoking alugado. Ele cumprimentou todos os convidados importantes. Passou bastante tempo conversando com o Dr. Henrique e sua família. Mas quando chegou na minha mesa, foi apenas um cumprimento rápido. Oi, pai. Que bom que chegou. Depois a gente conversa, tá? Preciso cumprimentar todo mundo. E saiu correndo para outros convidados mais importantes. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. Amanda estava radiante em seu vestido de noiva que custou mais do que eu ganhava em 6 meses. Marcelo não tirava o sorriso do rosto, claramente emocionado por estar vivendo aquele momento especial. O padre conduziu a cerimônia de forma solene e emocionante, falando sobre amor, família e compromisso eterno. Durante os votos, observei meu filho prometendo amor eterno para Amanda e me emocionei apesar de toda a mágoa que estava sentindo. Independente dos problemas que tínhamos, ele continuava sendo meu filho e eu queria que ele fosse feliz. Por alguns momentos, quase esqueci toda a dor que estava carregando no peito desde aquela conversa que escutei dias antes. Quando o padre pronunciou a tradicional frase, declaro-os marido e mulher,
Todos os convidados se levantaram para aplaudir. Marcelo e Amanda se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosas, e eu me peguei torcendo genuinamente pela felicidade deles, apesar de tudo. Afinal, era meu filho iniciando uma nova fase da vida, e isso deveria ser motivo de alegria. A sessão de fotos foi interminável. Fotos com a família da noiva, fotos com os padrinhos, fotos com os amigos, fotos com os colegas de trabalho. Quando finalmente chegou a vez da família do noivo, fui chamado para apenas 2 fotos rápidas. Uma com o Marcelo sozinho e outra com o casal. Dr. Henrique, por outro lado, participou de pelo menos 20 fotos diferentes, sempre no centro, sempre sorrindo como um patriarca orgulhoso. O jantar foi servido com toda a pompa e circunstância que se esperava de uma festa no Copacabana Palace. Entrada, prato principal e sobremesa. Tudo acompanhado pelos melhores vinhos que eu já havia provado na vida. Mesmo com toda a minha mágoa, não podia negar que Dr. Henrique havia caprichado em cada detalhe da festa. Nada havia sido poupado para garantir que fosse uma celebração inesquecível. Durante o jantar, escutei várias conversas nas mesas ao redor sobre como Dr. Henrique era um sogro excepcional. Que sogro generoso, comentava uma senhora na mesa ao lado. Bancou tudo sozinho para a filha ter o casamento dos sonhos. Outros convidados elogiavam a elegância da festa e parabenizavam Dr. Henrique pela organização impecável de cada detalhe. Enquanto isso, eu permanecia praticamente invisível na minha mesa secundária. Alguns parentes distantes tentaram puxar conversa, perguntando sobre meu trabalho e minha vida. But eu não estava com humor para conversas superficiais. Minha cabeça estava focada na decisão que precisava tomar. Entregar ou não os documentos da casa e do carro para Marcelo. A pasta com os papéis estava ao meu lado, embaixo da cadeira. Por várias vezes durante o jantar, cheguei a pegá-la, pensando em me dirigir até a mesa principal e fazer meu discurso surpresa, mas sempre desistia no último minuto. Alguma coisa dentro de mim dizia para esperar, para ver como a noite se desenrolaria antes de tomar uma decisão definitiva. Após a sobremesa, chegou o momento que eu mais temia e esperava ao mesmo tempo: os discursos. O mestre de cerimônias anunciou que começaria com os pais da noiva, depois os padrinhos e, por último, o próprio noivo. Meu nome não foi mencionado na lista de pessoas que falariam, o que já era um indicativo claro da minha posição naquela festa. Dr. Henrique foi o primeiro a se levantar, impecável em seu smoking, segurando a taça de champanhe com a elegância de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. O salão inteiro ficou em silêncio respeitoso, enquanto ele ajustava o microfone e limpava a garganta. Eu me preparei mentalmente para escutar outro discurso sobre como ele era um pai maravilhoso. Meus queridos amigos e familiares, começou o Dr. Henrique com voz firme e emocionada. Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida, porque estou entregando minha filha querida para um rapaz excepcional, que amo como um filho. Marcelo sorriu radiante na mesa principal, claramente emocionado com as palavras do sogro. Amanda sempre foi minha princesa, e eu sempre disse que ela só se casaria com alguém muito especial. Quando conheci Marcelo, vi nele todas as qualidades que um pai deseja para a felicidade de sua filha. Caráter, determinação, amor sincero, e uma família de origem que soube educá-lo com valores sólidos. Nesse momento, Dr. Henrique olhou brevemente na minha direção e fez um aceno discreto com a cabeça, o que me surpreendeu positivamente. Por isso não poupei esforços para que este casamento fosse perfeito, continuou Dr. Henrique, gesticulando com elegância para o salão decorado. Quis dar para minha filha e meu genro querido uma festa que ficará para sempre na memória de todos nós. Cada detalhe foi pensado com carinho. Cada elemento foi escolhido para refletir o amor que sinto por este casal abençoado. Os convidados aplaudiram calorosamente enquanto o Dr. Henrique fazia uma pausa para beber um gole de champanhe. Eu observava Marcelo e via nos olhos dele uma admiração genuína pelo sogro. Era a mesma expressão que ele tinha quando criança,
ao me escutar contar histórias antes de dormir, mas agora estava direcionada para outro homem. Marcelo, meu filho. Dr. Henrique se dirigiu diretamente ao meu filho. Quero que você saiba que a partir de hoje, você não é apenas meu genro, mas é meu filho de coração. Pode contar comigo para qualquer coisa, em qualquer momento da vida. Sua felicidade e a felicidade da Amanda são a minha prioridade número 1. E Amanda, minha filha querida, você encontrou um companheiro que vai te fazer feliz para sempre. Tenho certeza disso porque conheço o caráter dele. E sei que ele foi educado por uma família que valoriza o respeito, o trabalho e a honestidade. Novamente, Dr. Henrique olhou na minha direção. Desta vez com um sorriso respeitoso que me fez questionar se eu não estava sendo injusto com ele. O discurso de Dr. Henrique terminou com aplausos entusiásticos de todos os convidados. Ele havia falado com elegância, generosidade e, para minha surpresa, havia me incluído indiretamente em suas palavras elogiosas. Por alguns momentos me senti culpado por estar nutrido sentimentos negativos em relação a um homem que claramente me respeitava como pai do Marcelo. Talvez eu estivesse interpretando mal toda a situação. Talvez Dr. Henrique não quisesse substituir meu papel de pai, mas apenas complementá-lo com sua capacidade financeira superior. Talvez Marcelo não estivesse rejeitando nossa relação, apenas admirando as qualidades diferentes que seu sogro podia oferecer. Comecei a me sentir tolo por toda a paranoia que havia desenvolvido. A pasta com os documentos pesava na minha mão. Talvez fosse hora de fazer minha surpresa, de mostrar para todos que eu também havia contribuído significativamente para a felicidade do casal, mesmo que de forma diferente. Uma casa própria e um carro eram presentes que marcavam o amor de um pai, independente de quanto eles custaram, em comparação com a festa. Mas então chegou a vez de Marcelo falar, e minha vida mudou completamente. O meu filho se levantou elegante em seu smoking, pegou o microfone com a confiança de alguém acostumado a apresentações profissionais e começou a falar com uma voz emocionada, que chegou direto no meu coração. Eu me preparei para escutar palavras de gratidão e amor filial. Queridos amigos e familiares, Marcelo começou com voz clara e emocionada. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque estou me casando com a mulher dos meus sonhos, rodeado por todas as pessoas que amo. Ele olhou carinhosamente para Amanda, que sorria radiante na mesa principal, e depois permitiu que seus olhos percorressem o salão, encontrando rostos familiares. Primeiro, eu quero agradecer à minha esposa linda por ter aceito passar a vida toda ao meu lado. Amanda, você é tudo que eu sempre sonhei em uma companheira. Inteligente, carinhosa, compreensiva e dona de uma beleza que me deixa sem palavras todos os dias. O casal trocou olhares apaixonados enquanto os convidados aplaudiam emocionados com a declaração romântica. Também quero agradecer a todos os amigos que vieram de longe para estar aqui conosco hoje. Vocês são parte fundamental da nossa história, e saber que vocês estão torcendo pela nossa felicidade torna este momento ainda mais especial. Marcelo gesticulou para diferentes mesas onde estavam seus amigos da faculdade, colegas de trabalho e conhecidos de longa data. Até aqui, tudo estava correndo dentro da normalidade esperada para um discurso de casamento. Eu aguardava ansiosamente o momento em que ele mencionaria a família, especificamente a mim, seu pai. Meu coração batia acelerado na expectativa de escutar palavras de reconhecimento pelo sacrifício que havia feito durante toda a sua vida para garantir que ele chegasse até aquele momento especial. Mas eu não posso continuar sem fazer um agradecimento muito especial para alguém que tornou este dia possível. Marcelo continuou, elevando sua voz com emoção genuína. Dr. Henrique, meu querido sogro, o senhor não é apenas o pai da Amanda. O senhor se tornou um segundo pai para mim. Meu estômago começou a se revirar. Eu sabia que alguma coisa ruim estava para acontecer, mas ainda não conseguia imaginar o quão devastador seria o que viria a seguir. Dr. Henrique sorria humildemente na mesa principal, claramente emocionado com as palavras do genro, enquanto eu segurava minha taça de champanhe com mãos cada vez mais trêmulas.
Dr. Henrique bancou absolutamente tudo nesta festa perfeita. Marcelo continuou, gesticulando para o salão elegantemente decorado. Desde as flores até a banda, desde o buffet até este local maravilhoso. Ele não poupou esforços nem recursos para que Amanda tivesse o casamento dos sonhos que ela sempre mereceu. A frase seguinte destruiu meu mundo. Meu sogro bancou tudo. Meu pai não pagou nem R$1. Mas isso não diminui o amor que sinto por ele. O salão inteiro ficou em silêncio constrangedor. 200 pares de olhos se voltaram instantaneamente para mim. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Muitos com o julgamento silencioso que eu temia. O silêncio que se seguiu às palavras do Marcelo foi ensurdecedor. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para processar a bomba que meu filho acabara de jogar sobre mim. Eu senti o rosto pegar fogo de vergonha enquanto absorvia os olhares de pena, curiosidade e julgamento de todos os presentes. Era a humilhação mais profunda que eu já havia experimentado na vida. Meu pai sempre fez o que pôde com os recursos que tinha. Marcelo tentou amenizar, mas era tarde demais. O estrago estava feito. Ele me educou com valores sólidos e sempre foi um exemplo de honestidade e trabalho. Mas quando chegou a hora de fazer uma festa à altura da minha esposa, felizmente eu pude contar com a generosidade do Dr. Henrique. As palavras de Marcelo soavam como desculpas patéticas para diminuir o constrangimento que ele mesmo havia criado. Cada tentativa de amenizar a situação apenas reforçava a mensagem central. Eu era o pai pobre e inadequado, incapaz de proporcionar o que meu filho realmente precisava. Dr. Henrique era o pai verdadeiro, aquele que realmente importava. Escutei sussurros nas mesas ao redor. Que situação constrangedora, murmurava uma senhora atrás de mim. Coitado do pai, dizia outra voz. Que falta de tato do rapaz, comentava um senhor na mesa ao lado. Cada sussurro era como uma agulhada no meu orgulho já completamente destroçado. Eu queria me levantar e sair correndo daquele lugar, mas minhas pernas pareciam ter virado chumbo. Marcelo continuou seu discurso por mais alguns minutos, falando sobre planos futuros, sonhos compartilhados e gratidão geral, mas eu não conseguia mais escutar nada. Minha mente estava completamente focada na frase devastadora que ele havia pronunciado. Meu pai não pagou nem R$1. Era como se essas palavras estivessem ecoando infinitamente dentro da minha cabeça. Olhei para a pasta que estava embaixo da minha cadeira. Ali dentro estavam os documentos da casa de R$180 mil e do carro de R$68 mil que eu havia comprado pensando na felicidade do meu filho. R$250 mil da minha economia de uma vida inteira. Todo o meu patrimônio reunido para garantir que ele começasse a vida de casado sem dificuldades financeiras. E ele havia acabado de dizer para 200 pessoas que eu não havia contribuído com nenhum R$1. Que eu era o pai pobre, o pai inadequado, o pai que não estava à altura das necessidades da família que ele estava formando. Toda a minha vida de sacrifício, trabalho e privação havia sido reduzida a uma frase cruel, pronunciada publicamente no dia mais importante da sua vida. Naquele momento, uma clareza cristalina tomou conta da minha mente. Se Marcelo realmente acreditava que eu não havia contribuído com nada para a sua vida, então era hora de tornar essa percepção uma realidade. Se ele considerava que Dr. Henrique era o verdadeiro provedor da família, então, Dr. Henrique poderia continuar sendo o único provedor dali para frente. Quando Marcelo terminou seu discurso e os convidados começaram a aplaudir educadamente, eu me levantei com toda a dignidade que ainda me restava. Peguei minha pasta, ajeitei meu terno e caminhei até a mesa principal onde estavam os noivos. Precisava manter as aparências até sair daquele lugar, mas por dentro eu estava fervendo de raiva e determinação. Marcelo, parabéns pelo discurso bonito, eu disse com um sorriso forçado, beijando seu rosto num cumprimento protocolar. Amanda, você está linda, querida. Que vocês sejam muito felizes. Minhas palavras saíram automáticas, educadas, mas completamente vazias de qualquer emoção genuína. Era apenas o script social necessário para encerrar minha participação naquele evento. Pai, obrigado por ter vindo.
Marcelo respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos, claramente ainda constrangido pela repercussão do seu discurso. A gente se fala semana que vem, tá? Agora preciso circular entre os convidados. Era óbvio que ele queria se livrar de mim o quanto antes para não prolongar o constrangimento. Doutor Henrique, me dirigi ao sogro do meu filho com toda a educação que consegui reunir. Parabéns pela festa linda. O senhor realmente caprichou em cada detalhe. Doutor Henrique me cumprimentou com um aperto de mão firme, mas percebi em seus olhos um lampejo de pena que tornou minha humilhação ainda mais profunda. Roberto, muito obrigado. Foi um prazer fazer tudo isso para nossos filhos. Ele respondeu com gentileza forçada. Espero que tenha aproveitado a festa. Suas palavras cordiais não conseguiam mascarar o fato de que ambos sabíamos da posição humilhante em que eu havia sido colocado pelo próprio filho. Saí do Copacabana Palace caminhando devagar, com a cabeça erguida, mas com o coração completamente destroçado. Durante todo o trajeto até o ponto de ônibus, as palavras de Marcelo ecoavam na minha mente. Meu pai não pagou nem R$1. Cada repetição mental da frase aumentava minha determinação de tomar a decisão mais difícil da minha vida como pai. O ônibus noturno de volta para Pilares estava quase vazio. Eu me sentei na janela e fiquei observando as luzes da Zona Sul passando, enquanto processava tudo o que havia acontecido naquela noite. A pasta com os documentos da casa e do carro estava firme no meu colo, mas agora ela representava algo completamente diferente do que representava algumas horas atrás. De manhã, aqueles papéis eram a concretização do sonho de um pai dedicado. Eram a prova física de que eu havia conseguido, mesmo com recursos limitados, proporcionar algo significativo para o futuro do meu filho. Eram o símbolo do meu amor incondicional e da minha capacidade de sacrifício em nome da felicidade dele. Agora, eles eram apenas lembretes dolorosos de como eu havia sido ingênuo. Como havia gastado minhas economias de uma vida inteira em alguém que me considerava um pai inadequado. Como havia me esforçado para impressionar uma pessoa que já havia decidido que outro homem era mais digno de admiração e respeito. Durante os 40 minutos de viagem, tomei uma decisão que mudaria nossa relação para sempre. Se Marcelo queria viver como se Dr. Henrique fosse seu verdadeiro pai, se ele considerava que eu nunca havia contribuído financeiramente para sua vida, então ele teria que arcar com as consequências dessa escolha. A partir daquele momento eu realmente não contribuiria mais com nem R$1. Cheguei em casa às 2 da manhã, completamente exausto emocional e fisicamente. Tirei o terno, o mesmo terno que havia comprado com tanto orgulho para a formatura do Marcelo, e o guardei no armário com a certeza de que nunca mais o usaria. Era como se estivesse enterrando simbolicamente o pai que eu havia sido durante 32 anos. Me sentei na poltrona da sala com a pasta aberta no colo, olhando os documentos que haviam custado toda a minha reserva financeira. A escritura da casa mostrava claramente meu nome como proprietário. O documento do carro também estava em meu nome. Tecnicamente, eu era dono de R$250 mil em bens que Marcelo nem sequer sabia que existiam. Pela primeira vez em décadas, pensei em mim mesmo antes de pensar no meu filho. O que eu queria fazer com minha vida? Como eu queria viver meus próximos anos? Sempre havia planejado tudo em função do Marcelo. Onde morar para ficar perto dele, como investir meu dinheiro para deixar uma herança, como organizar minha aposentadoria para poder ajudar com futuros netos. Mas agora, aos 60 anos, me via forçado a repensar completamente meus planos de vida. Se meu filho não me considerava um pai à altura das suas expectativas, talvez fosse hora de parar de tentar provar o contrário. Talvez fosse hora de usar meus recursos para minha própria felicidade, ao invés de desperdiçá-los com alguém que não os valorizava. Acordei no domingo com uma sensação estranha de liberdade e tristeza misturadas. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros, mas ao mesmo tempo sentia um vazio profundo no peito. Durante mais de 3 décadas, minha identidade havia sido construída em torno do papel de pai dedicado. Agora precisava descobrir quem eu era além disso. Fui até a cozinha e preparei meu café da manhã pensando em todas as manhãs que havia acordado,
preocupado com alguma necessidade do Marcelo. Mensalidade da faculdade, livros, roupas, passeios, namoradas. Sempre havia alguma demanda financeira ou emocional que colocava meu filho no centro de todas as minhas decisões. Peguei um papel e comecei a fazer uma lista de tudo que havia gasto com Marcelo ao longo dos anos. Escola particular desde os 6 anos de idade. Aproximadamente R$ 200 mil. Faculdade na PUC, R$ 80 mil. Roupas, tênis, eletrônicos, viagens. Pelo menos R$ 100 mil. Ajuda com aluguel e despesas durante os primeiros anos de trabalho. R$ 60 mil. No total, eu havia investido mais de R$ 400 mil na educação e bem-estar do meu filho. Sem contar o valor incalculável do meu tempo, da minha dedicação, das oportunidades que eu havia perdido para estar presente em cada momento importante da vida dele. E ainda assim, ele considerava que eu nunca havia contribuído com nada significativo. Na segunda-feira pela manhã, meu telefone tocou. Era Marcelo ligando provavelmente para agradecer pela presença no casamento e talvez tentar amenizar o constrangimento do discurso da noite anterior. Eu deixei o telefone tocar várias vezes antes de decidir atender, preparando mentalmente o tom neutro que usaria na conversa. Oi, pai, como está? A voz dele soava levemente constrangida, confirmando minha suspeita de que ele estava ligando por obrigação social. Queria agradecer por ter vindo no casamento. Foi importante ter você lá. As palavras saíam formais demais, como se ele estivesse recitando um roteiro ensaiado. Foi uma festa bonita, Marcelo. Vocês estão de lua de mel? Respondi no mesmo tom protocolar, evitando qualquer referência ao discurso humilhante. Não queria dar a ele a satisfação de saber o quanto suas palavras haviam me machucado, nem abrir espaço para desculpas que soariam vazias naquele momento. Não, pai. A gente vai viajar só no meio do ano. O Dr. Henrique está organizando uma viagem para a Europa para nós. Agora a gente precisa se organizar aqui mesmo. Mais uma vez, Dr. Henrique aparecia como o provedor generoso, enquanto eu permanecia como o figurante irrelevante na vida do meu filho. Que bom, filho. Que vocês sejam muito felizes. Encerrei a conversa de forma abrupta, sem dar espaço para prolongamentos. Marcelo pareceu surpreso com minha frieza, mas não insistiu. Desligamos após menos de 5 minutos de conversa superficial. Durante toda aquela semana, Marcelo não ligou mais. Era óbvio que ele estava ocupado demais com sua nova vida de casado e com os planos que Dr. Henrique estava fazendo para o casal. Eu aproveitei o silêncio para finalizar minha decisão sobre o que fazer com a casa e o carro que havia comprado para ele. Na quinta-feira, fui até uma imobiliária em Campo Grande para avaliar a casa que havia comprado. O corretor me informou que, devido às melhorias que eu havia feito, o imóvel estava valendo aproximadamente R$ 200 mil no mercado atual. Era um investimento que havia se valorizado ligeiramente, o que me dava ainda mais certeza de que estava tomando a decisão correta. Também passei na concessionária onde havia comprado o Honda Civic para saber quanto ele valia no mercado de usados. O gerente me disse que eu conseguiria vender por aproximadamente R$ 70 mil, já que o carro estava em excelente estado e com baixa quilometragem. No total, eu tinha R$ 270 mil em bens que meu filho nem sequer suspeitava que existiam. Naquele momento, tive uma epifania. Ao invés de simplesmente guardar esses bens para mim, eu poderia usá-los para começar uma nova vida. Aos 60 anos, ainda tinha tempo e energia para realizar alguns sonhos pessoais que havia adiado durante décadas em função das necessidades do Marcelo. Era hora de pensar em Roberto Silva como indivíduo, não apenas como pai. Passei o fim de semana pesquisando possibilidades para minha nova fase de vida. Sempre tive vontade de morar em uma cidade menor, mais tranquila, longe da correria do Rio de Janeiro. Com R$ 270 mil, eu poderia comprar uma casa boa em cidades do interior fluminense e ainda sobrar dinheiro para viver confortavelmente por alguns anos. Pesquisei cidades como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Vassouras. Todas ofereciam um custo de vida mais baixo, qualidade de vida superior
E a possibilidade de começar do zero longe de todas as memórias dolorosas da minha relação com Marcelo. Seria um recomeço aos 60 anos, algo que jamais havia imaginado que faria. Também pensei na possibilidade de viajar, algo que nunca havia feito porque sempre priorizava economizar para as necessidades do meu filho. Com uma reserva financeira sólida, eu poderia conhecer lugares que sempre sonhei em visitar. Argentina, Chile, Uruguai. Nada muito extravagante, mas viagens que representariam liberdade e prazer pessoal. A ideia de viver para mim mesmo, pela primeira vez em mais de 3 décadas, era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Eu havia me habituado tanto a colocar as necessidades do Marcelo em primeiro lugar, que havia esquecido completamente como era ter desejos e ambições pessoais. Agora precisava reaprender a ser Roberto Silva, não apenas o pai do Marcelo. Março passou sem nenhum contato com Marcelo. Eu mantinha minha rotina normal: academia, mercado, encontros eventuais com os amigos da Light, mas evitava pensar no meu filho. Sempre que sua lembrança vinha à tona, eu me forçava a lembrar das palavras humilhantes que ele havia pronunciado no casamento. Meu pai não pagou nenhum real. Era impressionante como essas palavras tinham poder de me deixar furioso toda vez que eu as relembrava. 32 anos de dedicação total, 400 mil reais investidos na educação e bem-estar dele, noites em claro quando ele estava doente, sacrifícios pessoais incontáveis. Tudo reduzido a não pagou nenhum real, na frente de 200 pessoas. No final do mês recebi uma ligação inesperada de Amanda. Ela estava com a voz chorosa e parecia desesperada. Seu Roberto, o senhor pode conversar com o Marcelo? Ele está muito estranho, dizendo que o senhor não liga mais para ele, que mudou muito depois do casamento. Eu não sei o que aconteceu entre vocês. Amanda, querida, não aconteceu nada demais. Respondi com calma forçada. Às vezes, os filhos precisam de espaço para viver suas próprias vidas. Vocês são casados agora. Têm suas responsabilidades. Não precisam se preocupar comigo. Minha resposta foi educada, mas deixava claro que eu não tinha intenção de correr atrás de reconciliação. Amanda insistiu mais um pouco, mas eu mantive minha postura. Depois que desliguei, senti uma mistura de satisfação e tristeza. Era bom saber que minha ausência estava sendo notada, mas ao mesmo tempo doía perceber que só agora Marcelo estava percebendo minha importância em sua vida. Em abril, Marcelo finalmente ligou pessoalmente. Sua voz soava diferente, menos confiante, quase hesitante. Pai, a gente precisa conversar. Posso ir aí em casa hoje à tarde? A pergunta me pegou de surpresa porque fazia mais de 2 anos que Marcelo não pisava na minha casa. Geralmente, nossos encontros aconteciam em shopping ou restaurantes. Claro, filho. Você sabe que sua casa é aqui. Respondi automaticamente, mas por dentro estava curioso sobre o motivo da visita repentina. Seria culpa pelo discurso do casamento? Saudade genuína? Ou alguma necessidade prática que havia surgido? Conhecendo meu filho, apostava na última opção. Ele chegou às 3 da tarde, dirigindo um carro alugado. Isso já era um indicativo de que alguma coisa não estava indo bem, porque Marcelo sempre foi muito orgulhoso em relação ao transporte. Desde que conseguiu seu primeiro emprego, fazia questão de ter um carro próprio, mesmo que financiado em 72 vezes. Pai, eu preciso de um conselho seu. Ele começou depois dos cumprimentos protocolares. A Amanda e eu estamos querendo comprar uma casa própria, mas está difícil conseguir financiamento com as taxas de juros atuais. O Dr. Henrique sugeriu que a gente procurasse um imóvel mais barato e reformasse aos poucos. Finalmente chegamos ao ponto central da visita. Marcelo precisava de ajuda financeira, mas não queria pedir diretamente. Estava tentando me envolver como conselheiro para ver se eu ofereceria algum tipo de suporte financeiro. Era a mesma estratégia que ele usava desde adolescente quando queria alguma coisa cara. E o que vocês encontraram? Perguntei, fingindo interesse genuíno na questão imobiliária. Eu sabia exatamente onde a conversa estava indo, mas queria que Marcelo chegasse ao ponto por conta própria.
Era importante para minha decisão futura entender exatamente o que ele esperava de mim. A gente viu uma casa em Campo Grande que está por R$ 180 mil. É pequena, mas tem potencial. O problema é que mesmo com o financiamento, a gente precisaria de pelo menos 40 mil para a entrada e mais uns 30 para as reformas básicas. Marcelo falava olhando para o chão, claramente constrangido por estar pedindo ajuda depois de tudo que havia acontecido. R$ 70 mil é bastante dinheiro, filho. Respondi pausadamente, saboreando internamente a ironia da situação. Ele estava me pedindo exatamente a quantia que eu havia gasto no carro que comprei para ele, como presente de casamento. Vocês já tentaram pedir ajuda para o Dr. Henrique? Ele parece gostar bastante de ajudar vocês. Pai, o Dr. Henrique já fez tanto pela gente. O casamento custou mais de R$ 100 mil. Não posso ficar pedindo mais favores para ele. Marcelo finalmente levantou os olhos e me encarou diretamente. Eu sei que você não tem as mesmas condições que ele, mas pensei que talvez pudesse me emprestar pelo menos uns 20 mil. Eu pago de volta em 2 anos, com juros. A palavra emprestar me chamou a atenção. Mesmo pedindo ajuda, Marcelo mantinha a narrativa de que eu era o pai financeiramente limitado, incapaz de fazer grandes contribuições. Ele não estava pedindo um presente ou reconhecendo que eu poderia ter recursos significativos. Estava apenas tentando conseguir um empréstimo módico do pai pobre. Marcelo, senta aqui do meu lado. Pedi, indicando o lugar no sofá onde costumávamos assistir televisão quando ele era pequeno. Preciso te contar uma coisa importante. Meu filho se acomodou com expressão curiosa, provavelmente esperando que eu explicasse minha situação financeira e como poderia ajudar com o empréstimo solicitado. Filho, você lembra do seu discurso no casamento? A pergunta fez o rosto dele ficar vermelho imediatamente. Você disse para 200 pessoas que eu nunca havia pagado nenhum real das suas coisas. O constrangimento dele era visível, mas eu continuei sem dar chance para interrupções ou desculpas. Pois bem, eu quero te mostrar uma coisa. Me levantei e fui buscar a pasta que estava guardada no meu escritório. Voltei com os documentos da casa e do carro que havia comprado para ele como presente de casamento surpresa. Eu comprei uma casa de R$ 180 mil em Campo Grande e um Honda Civic de R$ 68 mil, pensando em dar para você no casamento. O rosto de Marcelo passou por uma transformação completa. Surpresa, confusão, culpa e desespero se alternaram enquanto ele processava a informação que eu estava compartilhando. Ele pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a ler cada detalhe, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Pai, eu não sabia. Por que você não me contou? Por que não deu no casamento? A voz dele saía embargada, carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar se era remorso, gratidão ou simples interesse financeiro. Porque depois do seu discurso, eu percebi que você realmente acredita que nunca contribuí com nada significativo para sua vida. Respondi com calma, observando cada reação no rosto do meu filho. Se você considera que eu nunca paguei nenhum real das suas coisas, então decidi tornar essa percepção uma realidade. Marcelo tentou me interromper com desculpas atropeladas, mas eu continuei falando. Durante 32 anos, eu coloquei suas necessidades sempre em primeiro lugar. Trabalhei 12 horas por dia, abri mão de viagens, de confortos pessoais, de relacionamentos amorosos. Investi mais de R$ 400 mil na sua educação e bem-estar. E mesmo assim, no dia mais importante da sua vida, você me reduziu a um pai inadequado que nunca contribuiu financeiramente para nada. Minha voz permaneceu calma, mas havia uma firmeza inabalável nas palavras. Então decidi que daqui para frente, essa será realmente a nossa realidade. Filho, esses R$ 250 mil em bens eram para ser meu presente de casamento para você, mas agora eles representam minha liberdade financeira para viver meus próprios sonhos pelos próximos anos. Peguei os documentos de volta das mãos dele e os guardei novamente na pasta. Marcelo ficou em silêncio por vários minutos,
claramente processando as implicações do que eu estava dizendo. Ele entendeu que não era apenas uma bronca ou uma demonstração de mágoa temporária. Era uma mudança definitiva na nossa relação pai e filho. Pai, eu sei que cometi um erro terrível. Marcelo começou com voz chorosa. Mas você não pode jogar fora 30 anos de relacionamento por causa de uma frase infeliz que eu falei sem pensar. Ele se levantou do sofá e começou a andar pela sala, gesticulando nervosamente enquanto tentava encontrar argumentos para me convencer. Eu estava nervoso, emocionado. Queria agradecer o Dr. Henrique por tudo que ele fez. Eu não pensei no impacto que minhas palavras teriam sobre você. As desculpas saíam atropeladas, misturadas com lágrimas genuínas que me tocaram momentaneamente. Pai, você é meu herói desde criança. Você sabe que eu te amo e reconheço tudo o que fez por mim. Marcelo, interrompi suavemente. Você tem 32 anos. Não é mais uma criança que fala sem pensar. Você é um administrador formado, um homem casado, alguém que deveria ter maturidade para medir as consequências das suas palavras. Minha resposta foi firme, mas não agressiva. Além disso, filho, essa não foi apenas uma frase infeliz, foi o reflexo de como você realmente me vê, como o pai pobre, inadequado, que nunca esteve à altura das suas expectativas. Levantei da poltrona e caminhei até a janela, olhando para a rua onde ele havia brincado quando criança. E sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu realmente nunca fui o pai rico que você queria ter. Nunca pude pagar festas no Copacabana Palace. Nunca tive condições de dar carros importados ou casas na Barra da Tijuca. Virei-me para encará-lo diretamente, mas eu dei tudo o que podia dar. Amor, dedicação, sacrifício e investimento na sua educação. Pai, me dá uma chance de consertar isso. Marcelo implorou, se aproximando de mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu posso explicar para todo mundo que cometi um erro, que você sempre foi um pai maravilhoso. Posso contar para todos sobre os sacrifícios que você fez por mim durante toda a vida. Não quero suas explicações públicas, filho, e não quero sua pena ou sua culpa tardia. Respondi olhando diretamente em seus olhos. Quero que você viva de acordo com aquilo que declarou publicamente. Que eu sou um pai que nunca contribui financeiramente para a sua vida. Isso significa que daqui para frente você realmente não pode contar comigo para empréstimos, presentes caros, ajuda com financiamentos ou qualquer tipo de suporte financeiro. Caminhei até a porta sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Você tem um sogro generoso que adora ajudar. Conte com ele para suas necessidades financeiras. Marcelo tentou argumentar por mais alguns minutos, alternando entre súplicas emocionais e tentativas de me convencer de que eu estava sendo injusto. Mas minha decisão estava tomada, e não havia argumento capaz de me fazer mudar de ideia. 32 anos de dedicação total haviam sido jogados fora em uma frase cruel. E não havia volta. Marcelo, você sempre será meu filho, e eu sempre torcê-la-ei pela sua felicidade, disse no momento da despedida. Mas nossa relação financeira acabou no momento em que você declarou publicamente que eu nunca paguei nenhum real das suas coisas. A partir de agora, isso será literalmente verdade. Ele saiu da minha casa chorando, provavelmente pela primeira vez percebendo as consequências reais das palavras que havia pronunciado no casamento. Eu fechei a porta e me senti, pela primeira vez em meses, completamente em paz com minha decisão. Nas semanas seguintes, Marcelo tentou me procurar várias vezes. Ligações diárias que eu não atendia, mensagens de WhatsApp que eu lia mas não respondia, até mesmo tentativas de visita que eu não autorizava. Amanda também tentou interceder algumas vezes, mandando mensagens carinhosas pedindo para que eu conversasse com meu filho. Através das mensagens não respondidas, pude acompanhar a crescente dificuldade financeira que eles estavam enfrentando. A casa que queriam comprar havia sido vendida para outro casal. As opções restantes estavam fora do orçamento deles, mesmo com a ajuda parcial do Dr. Henrique. Aparentemente, o sogro generoso também tinha seus limites. Pai, por favor, me atende. Preciso falar com você urgente.
Dizia uma das mensagens de voz que Marcelo deixou. Eu sei que errei, mas a gente pode resolver isso. Não pode acabar nossa relação por causa do meu erro. A voz dele soava desesperada, bem diferente da confiança que demonstrava quando tinha certeza de que poderia contar comigo. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada de Dr. Henrique. Ele tocou a campainha da minha casa numa tarde de quinta-feira, elegantemente vestido como sempre, mas com uma expressão preocupada que contrastava com a arrogância que eu estava acostumado a ver nele. Roberto, posso entrar? Precisamos conversar sobre nossos filhos, ele disse educadamente quando abri a porta. Eu hesitei por alguns segundos, mas acabei permitindo sua entrada por curiosidade sobre o que o havia trazido até minha casa simples em Pilares. Dr. Henrique se sentou na minha sala simples com a mesma elegância que demonstrava em ambientes luxuosos. Era óbvio que ele se sentia desconfortável naquele ambiente humilde, mas mantinha sua educação impecável. Roberto, o Marcelo me contou sobre o desentendimento de vocês e eu vim aqui como pai da Amanda. Dr. Henrique, com todo respeito, isso é uma questão entre mim e meu filho. Respondi cordialmente, mas firmemente. Não vejo como essa situação possa interessar ao senhor. Eu estava curioso para saber o que o havia motivado a me procurar, mas não queria demonstrar essa curiosidade abertamente. Roberto, você precisa entender que a situação financeira deles está complicada. Ele explicou com um tom preocupado. Eu ajudei com o casamento, estou ajudando com algumas despesas básicas, mas não posso bancar tudo para eles. A Amanda é minha filha única, mas eu também tenho meus limites financeiros. A revelação me surpreendeu. Aparentemente, Dr. Henrique não era tão ilimitadamente generoso quanto Marcelo imaginava. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, fingindo desinteresse pela situação financeira do casal. Roberto, eu sei que vocês tiveram uma discussão, mas não pode deixar que isso prejudique o futuro dos nossos filhos. Dr. Henrique continuou, tentando me convencer. Eles são jovens, cometeram erros de juventude, mas merecem uma segunda chance. Amanda está sofrendo muito vendo o marido dela deprimido por causa do afastamento do pai. Dr. Henrique, o senhor está me pedindo para ajudar financeiramente meu filho? Perguntei diretamente, querendo esclarecer o objetivo real da visita. A resposta me daria informações importantes sobre a real situação financeira de todos os envolvidos. Roberto, vou ser direto com você. Dr. Henrique suspirou, abandonando a diplomacia inicial. Eu sou um médico bem-sucedido, mas não sou milionário. O casamento da Amanda custou R$120 mil, que representaram uma parcela significativa das minhas economias. Não posso continuar bancando tudo para eles. A confissão de Dr. Henrique me revelou algo que eu sempre suspeitei. Por trás da aparência de riqueza ilimitada, ele também era apenas um profissional de classe média alta com recursos limitados. A diferença é que ele havia concentrado seus gastos em demonstrações públicas de generosidade, enquanto eu havia investido silenciosamente na educação do meu filho. Além disso, ele continuou, eu pesquisei um pouco sobre você, Roberto, e descobri que você trabalhou na Light por mais de 30 anos. Sei que eletricistas aposentados da Light têm uma situação financeira estável. Imagino que você tenha algumas economias guardadas. A pesquisa informal que Dr. Henrique havia feito sobre mim me impressionou. Ele estava certo sobre minha situação financeira, mas não sabia dos detalhes específicos dos R$250 mil que eu havia guardado secretamente. Dr. Henrique, mesmo que eu tenha algumas economias, por que eu deveria usar meu dinheiro para ajudar alguém que publicamente declarou que eu nunca contribuo financeiramente? Roberto, eu entendo sua mágoa, mas você precisa pensar no futuro. Dr. Henrique insistiu, mudando de estratégia. A Amanda pode estar grávida em breve. Você vai querer que seu futuro neto more em condições precárias por causa de uma discussão entre adultos? A menção a possíveis netos foi um golpe baixo, mas efetivo. Se meu filho quiser ter filhos, ele precisa ter responsabilidade financeira para sustentá-los. Respondi friamente, não me deixando levar pela chantagem emocional. Durante 32 anos, eu assumi sozinho a responsabilidade de criá-lo.
Agora é a vez dele assumir suas responsabilidades como adulto. Dr. Henrique percebeu que a estratégia emocional não estava funcionando e mudou novamente de abordagem. Roberto, vou fazer uma proposta prática. Eu posso emprestar metade do valor que eles precisam para a casa se você emprestar a outra metade. Assim dividimos a responsabilidade meio a meio. E por que eu faria isso, Dr. Henrique? Perguntei com um sorriso irônico. O senhor acabou de me dizer que pesquisou minha situação financeira, que sabe que tenho economias guardadas. Mas seu genro querido declarou publicamente que eu nunca paguei nenhum real da vida dele. Como posso ajudar alguém que nem sequer reconhece minha capacidade de contribuir? Dr. Henrique ficou visivelmente desconfortável com minha pergunta direta. Roberto, eu sei que o Marcelo falou besteira, mas ele estava nervoso, emocionado. Não, doutor, interrompi firmemente. Ele falou exatamente o que pensa. E sabe de uma coisa? Ele vai descobrir como é difícil a vida sem a ajuda do pai pobre, que nunca pagou nem um real. Dr. Henrique tentou argumentar por mais alguns minutos, mas percebeu que não conseguiria me convencer. Ele se levantou elegantemente, alisou o terno e me estendeu a mão em despedida. Roberto, espero que repense sua decisão. Nossos filhos precisam de nós. Nossos filhos são adultos, Dr. Henrique. Eles precisam aprender a viver com as consequências de suas escolhas. Respondi, apertando sua mão educadamente. Meu filho escolheu publicamente me desqualificar como provedor. Agora ele pode provar que consegue viver sem minha ajuda financeira. Após a saída de Dr. Henrique, me senti ainda mais convencido de que havia tomado a decisão correta. Se até mesmo o sogro generoso estava com limitações financeiras e vinha me pedir ajuda, isso significava que Marcelo realmente precisava de mim mais do que admitia. Durante as próximas semanas, continuei recebendo ligações e mensagens de Marcelo, mas mantive minha postura. Ele precisava entender que humilhar publicamente o próprio pai tinha consequências permanentes. Não era uma birra temporária que se resolveria com desculpas choradas. Junho chegou e com ele as notícias que chegaram até mim através de conhecidos em comum. Marcelo e Amanda haviam sido obrigados a alugar um apartamento pequeno em São Gonçalo, bem longe do padrão que ela estava acostumada. O sonho da casa própria havia sido adiado indefinidamente. Dr. Henrique havia ajudado com o aluguel dos primeiros 3 meses, mas deixou claro que eles precisavam se virar sozinhos dali para frente. Amanda havia conseguido um emprego como recepcionista para complementar a renda familiar. A vida de casados estava bem diferente do que eles haviam imaginado. Enquanto isso, eu havia colocado a casa de Campo Grande para alugar por R$ 2.000 mensais. O dinheiro extra me permitia viver com mais conforto e ainda guardar uma quantia para realizar meu sonho de viajar. O Honda Civic eu vendi por R$ 72.000, investindo o dinheiro em um CDB que rendia mais que a poupança. Minha nova rotina incluía academia, natação, encontros com amigos aposentados da Light e planejamento das viagens que pretendia fazer. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo para mim mesmo, e isso era simultaneamente libertador e melancólico. Em agosto, 6 meses após o casamento, Marcelo apareceu na minha porta sem avisar. Estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas e roupas que pareciam ter perdido o cuidado habitual. Era óbvio que os últimos meses haviam sido difíceis para ele. "Pai, por favor, me escuta", ele disse assim que abri a porta. "Eu sei que cometi o maior erro da minha vida. Sei que te magoei profundamente e que não mereço seu perdão, mas estou implorando uma última chance." Eu o deixei entrar e ofereci café, mantendo a cortesia básica apesar de todo o ressentimento. Marcelo se sentou na mesma poltrona onde havia chorado quando me pediu ajuda para o casamento, mas agora estava irreconhecível, humilhado pela realidade financeira que enfrentava. "A Amanda está grávida, pai", ele revelou com voz embargada. "Nós vamos ter um bebê em março do ano que vem. Eu não posso permitir que meu filho passe as dificuldades que eu estou passando agora. Preciso da sua ajuda, preciso da sua experiência, preciso do meu pai de volta." A notícia da gravidez me tocou profundamente,
Como o Dr. Henrique havia previsto meses antes, um neto estava vindo, e independente da minha mágoa com o Marcelo, eu não queria que uma criança inocente sofresse as consequências dos erros dos pais. Marcelo, você realmente acha que pode humilhar seu pai publicamente e depois voltar pedindo ajuda quando as coisas ficam difíceis? Perguntei, observando seu desespero crescer. Você acredita que basta aparecer aqui chorando para apagar 6 meses de consequências pelos seus atos? Pai, eu aprendi minha lição. Ele respondeu entre soluços. Descobri na prática o quanto o senhor sempre foi importante na minha vida. Sem sua ajuda, sem seus conselhos, sem seu apoio, eu me senti completamente perdido. Amanda também entendeu o valor que o senhor sempre teve para a nossa família. E o que vocês esperam de mim agora? Perguntei, testando suas verdadeiras intenções. Que eu esqueça tudo o que aconteceu e volte a ser o pai que resolve todos os problemas financeiros? Que eu banque a casa, o carro, as despesas do bebê que está vindo? Marcelo respirou fundo antes de responder. Pai, eu não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo meu pai de volta. Quero que meu filho conheça o avô maravilhoso que eu tive durante toda a vida. Quero aprender com o Senhor como ser um bom pai, mesmo sem ter muito dinheiro. A resposta me surpreendeu. Pela primeira vez em meses, Marcelo não estava pedindo ajuda financeira direta. Estava pedindo algo mais profundo. O retorno da nossa relação pai e filho, baseada em amor e respeito, não em dinheiro. Olhei para meu filho sentado na poltrona da sala, destruído pelas consequências de suas próprias escolhas, mas aparentemente mais maduro do que havia sido em toda sua vida adulta. 6 meses de dificuldades reais haviam ensinado mais sobre o valor de um pai dedicado do que 30 anos de sacrifícios silenciosos. Marcelo, vou fazer um acordo com você, disse finalmente, levantando-me para pegar a pasta com os documentos que guardara durante todos esses meses. Eu vou dar a casa e o carro que comprei para vocês como presente de casamento, mas com uma condição. Os olhos dele se encheram de esperança e lágrimas simultâneas. Qualquer condição, pai. Qualquer coisa que o Senhor quiser. A condição é que você nunca mais, em hipótese alguma, diminua publicamente o papel de qualquer pai na vida dos filhos, disse, entregando os documentos que ele nem sabia que existiam. E que meu neto cresça sabendo que teve um avô que trabalhou a vida inteira para dar dignidade e amor à sua família. Marcelo pegou os papéis com mãos trêmulas e, ao perceber que se tratava de uma casa e um carro comprados especificamente para ele, desabou em lágrimas. Pela primeira vez em 6 meses, eu permiti que minha própria emoção viesse à tona. Pai, eu sou o maior idiota do mundo, ele disse entre soluços. Como eu pude dizer aquelas coisas no meu casamento? Como eu pude desvalorizar tudo que o Senhor fez por mim? Porque você precisava aprender, filho. E agora aprendeu. Respondi abraçando-o como não fazia há anos. Agora vamos cuidar para que meu neto tenha os 2 pais que ele merece. Você, que aprendeu na prática o valor das coisas, e eu, que nunca deixou de acreditar em você, mesmo quando você não acreditava em mim. Naquele momento, aos 60 anos, entendi que ser pai não é sobre o reconhecimento que recebemos, mas sobre o amor incondicional que oferecemos. E que, às vezes, a maior lição que podemos dar aos nossos filhos é permitir que eles enfrentem as consequências de suas escolhas, para que cresçam e se tornem pessoas melhores. A vingança havia sido doce, mas o perdão foi ainda mais doce. E meu neto teria a chance de crescer conhecendo o verdadeiro valor de uma família unida.